Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que pode, de verdade, mudar o jogo para quem estuda: a arte de aprender por conta própria. Vamos descobrir juntos como transformar aquilo que muitas vezes parece um desafio solitário na nossa maior força. Sabe aquela sensação? É super comum. A gente vai para a aula, anota tudo direitinho, mas chega no fim do dia e parece que nada ficou. Que o conhecimento não colou. É uma frustração danada, né? E a solução? Olha, talvez não seja estudar mais horas, mas sim entender uma diferença que é crucial. A diferença entre só assistir a uma aula e aprender de verdade. Pois é, a diferença é gigante. Pensa comigo. Assistir a uma aula, na maioria das vezes, é uma coisa passiva. A informação chega até a gente. Agora, estudar é outra história. É um processo ativo. É pegar essa informação e, sabe, construir alguma coisa com ela, começar a ligar os pontos. A aula depende do professor, claro, mas o estudo de verdade, esse aí depende só da gente. E se o estudo depende da gente, o passo seguinte é meio óbvio, né? Assumir o controle total do processo. E essa atitude tem um nome bem poderoso que está no centro da nossa conversa hoje: autodidatismo. Autodidatismo é basicamente isso. É a nossa capacidade de guiar o nosso próprio aprendizado, é a gente identificar o que precisa aprender, ir atrás dos recursos e, o mais importante de tudo, assumir a responsa por essa jornada. É aquela virada de chave, sabe? Deixar de ser passageiro e virar o piloto do nosso próprio conhecimento. E isso é uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Aprender não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. Não. É uma decisão, uma escolha, um ato de autonomia mesmo. Ninguém consegue empurrar conhecimento para dentro da nossa cabeça. A porta do aprendizado, ela só abre por dentro. E olha só que legal, e esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Ninguém nasce autodidata. Não é um dom, um poder mágico que só alguns têm. Não mesmo. É uma habilidade, uma competência que a gente desenvolve com método, com prática e com as ferramentas certas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Beleza, então. Mas como é que a gente transforma essa ideia toda em ação? Chega de teoria, né? Bora pra prática e montar um plano de estudos que funcione de verdade. É que sem um plano a gente fica meio perdido, sabe? À deriva. Então o primeiro passo para assumir as rédeas é ter clareza. Primeiro de tudo, defina metas claras. O que se quer alcançar? Passar no vestibular? Aprender a programar? Depois, faça uma lista de tudo o que precisa estudar para chegar lá. E por fim, o passo crucial, joga tudo isso num horário semanal. E um horário que seja realista. E um bom plano não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não. O segredo é ir trocando de matéria para manter a mente arejada, sabe? E olha, isso é super importante. Separar um tempo só para prática, para fazer exercício, para fazer simulado. Ter essa agenda da semana ali visual ajuda a criar um ritmo e já vai preparando o cérebro para a hora do foco. Mas ó, tão importante quanto o plano é o lugar onde a gente estuda. O nosso cérebro, ele cria associações muito fortes. Então, ter um cantinho fixo, arrumado, com boa luz, manda um recado claro para ele. Opa, aqui é lugar e hora de focar. E nesse cantinho, se livrar das distrações, principalmente do celular. Gente, isso não é frescura, é necessidade. Essencial para aprendizado de verdade. Tá, mas vamos ser sinceros aqui. A jornada de estudar por conta própria não é um mar de rosas. A gente enfrenta uns desafios internos pesados, tipo a procrastinação, a dúvida. Reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para vencer. Então, bora encarar os mais comuns de frente. E o primeiro grande inimigo, a falta de motivação. Quem nunca? Aquele dia que a cama parece que te abraça, a procrastinação fica ali falando no ouvido e só de pensar em abrir um livro já dá um cansaço. E aí, como é que a gente mantém essa chama acesa quando não tem ninguém cobrando? A solução é parar de esperar a motivação cair do céu. A gente tem que construir ela. E isso começa com um porquê muito forte. Qual é o seu grande objetivo? Depois, crie pequenos rituais que te coloquem no clima, sabe? E, por favor, comemore as pequenas vitórias. É um ciclo que se alimenta. A motivação gera disciplina e a disciplina constante gera mais motivação ainda. É poderoso. Outro desafio que pega pesado é a solidão. Estudar por conta própria, às vezes, dá uma sensação de isolamento, né? Parece que a gente está numa ilha deserta, sem ninguém para trocar uma ideia, para dividir as dificuldades. Então, a resposta para isso é se conectar de propósito. Procurar grupos de estudo, fóruns na internet. E aqui vai uma dica de ouro, uma das mais eficientes que existem. Ensina o que você aprendeu para alguém.
Quando a gente explica um conceito, o conhecimento fixa na nossa cabeça de um jeito incrível. E de quebra, a gente ainda cria uma conexão com outra pessoa. É bom demais. Tá, mas como saber se a gente está no caminho certo, sem um professor ali do lado para corrigir um exercício, para tirar uma dúvida na hora? Essa falta de retorno imediato pode gerar uma baita insegurança. A gente começa a se perguntar, será que eu estou aprendendo mesmo? Na falta de um guia de fora, a gente tem que ser nosso próprio guia. E isso significa criar nossos próprios sistemas de feedback. Fazer simulados toda semana é fundamental para medir o progresso de um jeito objetivo. Ter um diário de estudos para anotar os erros e os acertos cria um ciclo de melhora que não para. É sobre se autoavaliar o tempo todo para entender o que funciona para você. E para fechar, vamos falar de uma coisa super séria: sustentabilidade. Pensa assim, estudar é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E para aguentar a jornada e ter um desempenho bom e constante, a gente precisa cuidar da nossa ferramenta mais importante, a nossa mente. Ignorar isso é a mesma coisa que esperar que um carro ande sem gasolina. Não rola. Pode até parecer óbvio, mas aqui está o alicerce de um aprendizado que dura. Dormir bem, gente. O cérebro aprende enquanto a gente descansa. Fazer pausas regulares para não pirar, equilibrar o estudo com um pouco de lazer, se alimentar bem para ter energia. Olha, tratar isso como prioridade não é luxo, não. É pura estratégia de estudo, a mais inteligente de todas. Porque, no fim das contas, ser autodidata é muito mais do que só passar numa prova. É sobre abraçar uma mentalidade de aprender para a vida toda. É entender que o conhecimento não tem linha de chegada. É uma jornada, um caminho de crescimento e de descoberta que nunca acaba. Então, com essas ferramentas e essa nova forma de enxergar as coisas, o poder de aprender está aí, nas mãos de quem estuda. A pergunta não é mais, será que eu consigo aprender sozinho? A pergunta agora é, por onde essa jornada incrível vai começar? E essa escolha? Bom, essa escolha é toda sua.